Olá, irmãos, bem-vindos a mais uma atualização profética, bem-vindos à Escola de Profecia. Infelizmente ficamos alguns dias sem vídeos aqui no canal, devido a algumas questões pessoais que não irei referir aqui. Bem, irmãos, eu gostaria de continuar a acompanhar com vocês alguns eventos mundiais e fazê-los colocar o dedo no capítulo 13 de Apocalipse e pararmos para entender que realmente a profecia bíblica está se cumprindo diante de nós. Em Apocalipse capítulo 13, nós já sabemos muito bem, é descrito o poder, a besta do mar, que receberia uma ferida mortal, mas que a ferida mortal seria curada, e que nos últimos dias, bem antes da segunda vinda de Cristo em poder e glória para levar os salvos à eternidade, esse poder se manifestaria no mundo de uma forma, sim, poderosa. E a Bíblia nos diz que receberia autoridade, receberia poder para governar e lidar com as questões globais. Irmãos, só uma leitura aqui. Apocalipse capítulo 13, verso 3. Uma das cabeças da besta havia sofrido uma ferida mortal, mas a ferida mortal foi curada. E o mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Verso 4. E adoraram o dragão, que é Satanás, que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Bem, irmãos, eu fico cada dia mais surpreso em perceber que, de fato, nós estamos vivendo no cumprimento destes versos aqui. A segunda vinda de Cristo é iminente. A grande tribulação é iminente e nós precisamos estar preparados em nome de Jesus. Começamos lendo uma passagem no livro Testemunhos Seletos. Foi-me revelado que as cidades se encherão de quê, irmãos? De confusão, de violência e crime. E que estas coisas aumentarão até o fim da história da terra. Já perceberam, irmãos? É violência por todo lado. Aqui em Moçambique, por acaso, é violência. Para aqueles que estão acompanhando de perto o que está acontecendo em Moçambique agora, em quase todas as cidades do país, é uma agitação. Sim, as cidades se encherão de confusão. Irmãos, vários protestos estão sendo operados no mundo agora, em quase todo o mundo, devido a esta guerra que está incomodando as pessoas, está incomodando o mundo, está incomodando a todos nós. E eu quero vos mostrar o que vem se dizendo a respeito desta guerra e como é que isto pode levar ao cumprimento da profecia. Bem, eu não estou aqui para especular nada, vou mostrar as notícias, sim, as notícias, e vou ler alguns textos do Espírito de Profecia e alguns textos da Bíblia, simplesmente. Vamos, irmão, está aqui, 14 de outubro. Dezenas de milhares de manifestantes em todo o Reino Unido pedem uma Palestina livre. Ok, tudo bem. Vejam aqui, mais de 150 mil protestam em Londres contra a guerra de Israel contra os palestinos. E bem, sem querer apoiar uma nação em detrimento da outra, parece que foram os palestinos que invadiram Israel. Mas, irmãos, nós vemos aqui milhares de pessoas saindo às ruas para protestar contra esta guerra. Em outras palavras, o mundo está observando. O mundo está atento ao que está acontecendo em Gaza. Vamos lá ver um pequeno vídeo. Isto está parando o mundo, meus irmãos. Vejam aqui. Protestos contra a guerra Israel-Hamas varem o mundo. Varem o mundo à medida que as nações aumentam a segurança. Ora, se as nações aumentam a segurança porque temem alguma coisa, sim, amados irmãos, nos últimos dias nós viríamos guerra, rumores de guerra. As cidades se encherão de confusão, crime e agitação. É esta agitação mundial que nós estamos vendo aqui. Protestos de manifestantes pró-Israel e pró-Palestina abrangem o mundo, sim, à medida que a guerra aumenta.
Queridos irmãos, eu não vou dizer que isto é uma guerra mundial, mas está agitando o mundo. Vejam que é dito que do Bangladesh a Las Vegas, do Brasil a Roma, foram realizadas manifestações de apoiantes de Israel e dos palestinos em todo o mundo. E agora, diante destas situações lamentáveis que estão ocorrendo, o Papa está fazendo alguns apelos à paz. Bem, isso é bom, todos nós queremos paz. Só que o mais interessante é que ele está surgindo agora como a única figura que pode resolver as questões mundiais. Irmãos, Apocalipse capítulo 13 nos diz que nos últimos dias se dirá: quem é semelhante a quem pode guerrear contra. Estes são sinais proféticos que nós não podemos ignorar. Irmãos, vejam aqui. Papa Francisco apela à paz e à contenção na guerra Israel-Hamas. Muito bem, todos nós estamos orando por Israel, todos nós queremos a paz, certo? Vejam, irmãos, Papa renova apelo ao respeito do direito humanitário em Gaza. Muito bem, todos nós estamos apelando à paz e ao respeito. Vejam, irmãos, 13 de outubro, Vaticano oferece mediação para libertar reféns e acalmar conflito em Gaza. Bem, deixe-me dar uma pausa e conversar com os irmãos a respeito disto. O Vaticano agora está oferecendo mediação para acabar com o conflito. Certo, irmãos? Eu pergunto, este não é o papel da ONU, Organização das Nações Unidas? Não é? Sim, parece que é. Mas parece que a ONU não está tendo muito poder para travar essas questões. A ONU não está tendo poder nem para travar as mudanças climáticas. E o mundo agora está olhando para uma autoridade moral que virá para resolver estas questões. Irmãos, vejam, o próprio Papa Francisco, a respeito da guerra Ucrânia-Rússia, já falou o seguinte: sim, a guerra na Ucrânia reflete a impotência das organizações das Nações Unidas. Meus irmãos, impotência. Em outras palavras, a ONU não tem força, não tem poder para travar os problemas globais. Precisamos de uma autoridade superior que a ONU. Quem é essa autoridade? Quem é essa autoridade? Agora, irmãos, não vamos de fato subestimar o poder do Papa para resolver estas questões, porque em 2014 eu lembro que o Papa conseguiu reunir Shimon Peres, que era o presidente israelense, conseguiu reunir o presidente Abbas da Palestina lá no Jardim do Vaticano. E exatamente no mesmo evento, o Vaticano instou a comunidade internacional a pressionar um estatuto de liberdade religiosa para as 3 religiões monoteístas, cristãos, judeus, muçulmanos, no contexto da guerra Israel-Palestina. E parece que o Papa teve um pouco de sucesso naquela ocasião. E como resultado desse sucesso, o que disseram os próprios líderes israelenses, o que disseram os próprios líderes palestinos acerca da pessoa do Papa? Vejam, irmãos, o Vaticano pede garantia de liberdade religiosa em Jerusalém. Muito bem, irmãos, vejam aqui, o presidente Peres, neste caso o ex-presidente, disse: Papa Francisco é o único, sim, irmãos, é o único líder respeitado o suficiente para acabar com as guerras de hoje. Irmãos, isto não é um eco de Apocalipse capítulo 13, em que os reis do mundo olharão para a besta e dirão: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Estes são sinais dos últimos dias. Queridos, vejam aqui. O ex-presidente israelense, Shimon Peres, pediu ao Papa Francisco que liderasse uma organização paralela das Nações Unidas chamada de Religiões Unidas,
Para quê, irmãos? Para combater o extremismo religioso no mundo de hoje. Estas palavras são muito parecidas com as de Robert Mueller, o ex-secretário-geral das Nações Unidas. O que ele disse? Que o meu grande sonho é conseguir uma grande aliança entre as grandes religiões mundiais e a ONU. Para quê? Para acabar com o extremismo religioso e acabar com as guerras. Em outras palavras, eles estão cientes que, até certo ponto, as guerras que estão acontecendo agora são mais religiosas do que qualquer outra coisa. São mais religiosas, certo? Irmãos, é dito aqui, no passado, a maioria das guerras eram motivadas pela ideia de nacionalidade. Hoje, porém, as guerras são incitadas sobretudo usando o quê? A religião como desculpa, disse aí o ex-presidente israelense. E porque as guerras são motivadas pela religião, deve haver uma comissão da ONU ou uma organização paralela à ONU chamada Igrejas ou Religiões Unidas. Sim, irmãos? Vejam, ele diz que, na verdade, talvez ele, neste caso falando do Papa Francisco, talvez ele seja o único líder verdadeiramente respeitado no mundo. Sim? Pérez disse que as Nações Unidas e as suas forças de manutenção da paz não têm a força ou a eficácia de qualquer uma das homilhas do Papa. Quem foi que falou isto? O ex-presidente israelense, um judeu, diz que a ONU não tem força. Quem que tem força? O Papa é o único líder verdadeiramente respeitado do mundo. Queridos irmãos, sim? Ele diz que, portanto, dado que as Nações Unidas seguiram seu curso, o que precisamos é de uma organização de religiões unidas. Então, irmãos, já sabem qual é a função do movimento ecumênico. Então, já sabem qual é a função daqueles edifícios lá em Abu Dhabi, as 3 religiões abraâmicas. Já entendem em que contexto eles surgiram. Sim, ele diz que o que precisamos é de uma autoridade moral inquestionável. Sim. Quem é essa autoridade moral inquestionável? Falou o ex-presidente israelense. É o Papa Francisco. Vejam aqui, o ex-presidente israelense disse: Francisco é um defensor da paz mais poderoso do que a ONU. E se esses líderes pensam isso do Papa, e eu tenho certeza que as coisas não mudaram, muito pelo contrário. Imaginem, irmãos, numa situação de um desastre mundial, numa situação de guerra mundial, quem seria colocado como o líder moral e espiritual para resolver as questões do mundo? Quem seria colocado para resolver estas questões? Há alguma dúvida? Vejam, irmãos, Papa Francisco, o capelão das Nações Unidas. Vejam, é dito aí, com os projetos recentes, o Papa Francisco está a deixar claro o que significa para a Igreja Católica Romana ser um sacramento no mundo, nos domínios da política, educação e economia globais. Ou seja, unir toda a humanidade em torno de si. O Papa está unindo toda a humanidade em torno de si. Intervenção divina. Líderes da União Europeia recorrerão ao Papa sobre planos para reviver o bloco em dificuldades. Intervenção divina. Irmãos, nós chegaremos a um momento na história deste mundo que o mundo vai clamar por uma intervenção divina. E quem será essa intervenção divina para resolver as mudanças climáticas, para resolver as guerras mundiais, para resolver e outros desafios mundiais? O Papa de Roma, com os seus ideais. Veja, irmãos, Papa Francisco é o pastor do mundo. Isto é de 13 de fevereiro de 2023. É o pastor do mundo. Bem, a palavra de Deus nos diz que Jesus é que é o bom pastor. Ele chama e as suas ovelhas ouvem sua voz e o seguem. Irmãos, 2 pontos eu quero sublinhar aqui. Primeiro ponto é que, para haver uma paz efetiva,
disse que se precisa haver uma união de religiões, certo? Deve haver uma união de religiões. É um programa paralelo da ONU. Segundo ponto, o Papa deve ser o líder dessa união de religiões para acabar com as guerras, para acabar com os desafios mundiais. É isto mesmo, irmãos. É aqui onde nós estamos na profecia. E eu quero vos dizer que a solução para os desafios mundiais, a solução para as guerras e dificuldades do mundo não está no Papa Francisco. Me perdoem, não está no Papa Francisco. A solução não está em nenhum ser humano terreno. A solução está em Cristo Jesus. A solução está em Deus. Eu quero terminar lendo para vocês algumas passagens especiais. No livro Eventos Finais, página 27, nós lemos aqui, é dito que assim como aquela compilação de semelhanças de rodas se achava sob a direção da mão que havia sob as asas dos querubins, o complicado jogo dos sucessos humanos acha-se sob a direção divina. Amém? Por entre as contendas e tumultos das nações, aquele que se assenta acima dos querubins ainda dirige os negócios da terra. Qual é a solução? Ou quem é a esperança para os desafios do mundo? Jesus Cristo. É Ele quem dirige ainda os negócios da terra. Veja, irmãos, a seguir é dito: nos anais da história humana, o desenvolvimento das nações, o nascimento e queda de impérios aparecem como que dependendo da vontade e proeza do homem. A configuração dos acontecimentos parece determinada em grande parte pelo seu poder, sim? Ambição ou capricho. Mas na palavra de Deus, a cortina é afastada. E podemos ver acima, para trás e pelos lados, as contrapartidas do interesse, poder e paixões humanos, as instrumentalidades do todo misericordioso Deus, executando paciente e silenciosamente os conselhos da sua própria vontade. Com isto, irmãos, eu quero vos dizer, a solução para os desafios mundiais é Jesus Cristo. O que nós estamos vendo aqui é um chamado mundial. Procurar cativar o mundo a elevar este poder a uma posição de governante mundial da Terra para resolver as questões. É isto que a profecia nos disse que haveria de acontecer. Quem poderá guerrear? Está falando no contexto de quê? De guerras, de desafios mundiais. Quem poderá guerrear? E vão dar autoridade a esse poder. E nós sabemos muito bem o que virá disto. Meus amados irmãos, eu não irei alongar mais. Eu quero que vocês entendam realmente o tempo em que nós estamos vivendo. Eu quero que vocês percebam realmente, irmãos, que a profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos. E talvez pela repetição de atualizações proféticas, repetição dos estudos do Apocalipse, acabamos achando que isto não é nada, ficamos cansados de escutar. Mas, irmãos, o que nós estamos vendo hoje é um cumprimento profético. Mas, aleluia, isto nos mostra que a maior promessa, a segunda vinda de Cristo, também vai se cumprir. Porque Deus não falha. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Vamos estar preparados, irmãos, para os eventos finais. Eu gerei no próximo vídeo aqui na Escola de Profecia. Até lá.